meus amiguinhos, o Internacional mantém a sina que o torcedor, aquele raiz torcedor do Inter, sabe pelo cheiro, né? Que é a seguinte: jogo contra grandes, o Internacional se impõe, uma camiseta pesada, né? O Inter gosta de enfrentar os poderosos, se supera, né? Joga bem, até quando perde, como contra o Atlético Paranaense. Mas contra os mais frágeis, né? Aqueles que se seguram na defesa, o Internacional, e especialmente no Beira-Rio, que é uma coisa que tem se consolidando há alguns anos. O Inter gosta de pagar o micozinho. Olha, o empate contra o Atlético Goianiense só não foi pior porque o Internacional conseguiu, né, logo depois de tomar um gol, empatar a partida com o primeiro gol do Borré, né, dentro do estádio Beira-Rio, o segundo dele com a camiseta do Internacional. E foi a sorte do Inter, tá? Porque foi um cruzamento do nada do Wesley, o melhor em campo do Inter de novo, a válvula de escape, a única jogada que o Inter tem. E senão a coisa poderia ter sido pior. Porque o Atlético Goianiense evidentemente veio para marcar, botou um ônibus e o Internacional, quando tem que propor jogo, repare nisso, o Inter, quando tem que propor jogo contra defesas fechadas, o Inter não consegue ser criativo, não consegue se movimentar, não consegue furar bloqueio e vive ou de chutes de média distância ou cruzamentos para a área. Aliás, o gol do Inter foi uma bola de cabeça num cruzamento do Wesley. E, olha, vamos lá, o jogo do primeiro tempo foi assim, daqueles sofríveis, né? O Inter jogando contra o Lanterna, ou o vice-lanterna, né? E vice-lanterna no saldo de gols, né? Que está lá na rabeira da tabela. 3 jogos, 3 derrotas. O Internacional no primeiro tempo, se teve 2 conclusões, 2 finalizações, foi muito, né? O jogo apático, o Internacional morno, né? Com pouca vibração, né? Montou o time com 2 atacantes, que é uma coisa que o Inter ainda não conseguiu ajustar. Eu sei que o Internacional contratou para jogar assim, né? Tanto que contratou Borré e Alar, né? O Cudê iniciou com Borré e Luca, o Alar que veio de lesão entrou depois. E o Inter não consegue desenvolver com esse esquema ainda, né? E nesse momento é que a falta bastante, se sente a ausência do Alan Patrick, que é um jogador que articula, não vive um bom momento, é verdade, mas o Maurício naquele setor ali não funciona, né? O Cudê tentou mudar, botou o Gustavo Prado, tirou o Thiago Maia, botou o Fernando, já tinha tirado o Bruno Henrique, para jogar com o volante só, já que o Atlético Goianiense, depois que estava 1-1, ficou completamente com linhas baixas. Ou seja, né, o Internacional tentou, o Cudê tentou com as peças que tinha para mudar o quadro. Mas, na verdade, o Internacional pressionou, teve volume de jogo, levantou muita bola na área e tal, mas chance de gol mesmo. As coisas só esquentavam quando o Wesley era acionado na extrema esquerda, e aí, na individualidade, ele conseguia alguma coisa, ou se desvencilhava da marcação para fazer um cruzamento, ou mesmo arriscar de média distância. Wesley é um jogador que virou uma referência, e isso não sei se não quer dizer alguma coisa, tá? Agora, o Internacional pegou, em resumo, o Inter pegou a vitória sobre o Palmeiras, né? O Inter ganhou do Palmeiras lá. Pegou a vitória do Palmeiras e eu digo, ó, não quero mais, entendeu? Vamos fazer de conta que eu só empatei o jogo, vamos dizer assim, né? A soma não dá tudo, né? Mas aquele diferencial que o Inter tinha, porque vencer o Palmeiras fora de casa é um diferencial, quase ninguém vai fazer. Se é que alguém vai fazer. O empate em casa com o Lanterna, o Inter, né, rejeita aquela suposta vantagem, aquele bônus que conquistou. E o Internacional perdeu a chance, né, de, em vencendo, né, estar lá junto com o Botafogo no topo da tabela. Mas eu quero voltar a essa questão que me parece muito presente com o torcedor. O torcedor já sabe, né, que o Inter, quando vai enfrentar um timeco,
um time frágil. Os caras já falam assim, tá aí, ó, esse é o jogo que vai dar ele. Né? Já virou uma sina, o torcedor já vai para campo com medo. Esse é o tipo do jogo que o Inter paga mico no estádio Beira-Rio. E não deu outra. E não deu outra, meus amigos. O fato é o seguinte, o Inter não jogou uma boa partida, o Cudê não encontrou soluções, mesmo mudando o time, e a equipe do Inter tem que jogar mais. Né? Tem que jogar mais. Ah, mas o Inter teve 20 finalizações e o Atlético Goianiense só teve 4. Tá bom. Não adianta você ter finalizações se você não tem qualidade para finalizar. Ou se a finalização é de média distância, onde um chute é aleatório. Entende? Quais as chances reais de gol o Inter teve? Não enche uma mão. Chances concretas? Não enche uma mão. E isso é também trabalho, não só da individualidade do jogador, mas do aspecto coletivo que o Inter não conseguiu fazer prevalecer. No final das contas, né, o Internacional perde 2 pontos importantes, que esses não têm recuperação. Né? Esses pontos você não vai recuperar mais. Porque contra o Lanterna, né, assim como quase ninguém vai ganhar do Palmeiras e São Paulo, quase ninguém não vai ganhar do Atlético Goianiense jogando em casa. Então, ficou elas por elas, infelizmente. O que você achou, hein? Tamo junto.